Fala, Hogs, tudo bem com vocês? Bem, hoje... Tá certo isso? Não sei. Tá, eu acho que tá certo. Bem, sim, eu voltei a gravar vídeo. Esclarecendo tudo. Eu não sei se... É porque é o seguinte. Tem um vídeo que tá gravado há uns 2 meses já, que vai fazer 2 meses que eu não posto vídeo. Que é um vídeo que eu gravei com o Henrique, referente ao último vídeo que eu postei no canal, que foi o vídeo do Spirit of the Force. E tem vários motivos pra eu não ter editado esse vídeo. Primeiro, preguiça. Não é preguiça. Primeiro, basicamente foi o seguinte: o vídeo ele tava. Na primeira vez quando eu terminei de gravar ele, eu fui editar. Eu editei ele e ficou uns 70% editado. Tava quase acabando. Só que aí o meu editor ele bugou. Aí eu perdi o vídeo. Depois eu fui lá, reeditei de novo. Ficou uns 30% de pronto o vídeo. Bugou de novo. Eu esperei. Não, vou esperar aqui que eu. Né? Deixa eu ver. Foi época de prova. Aí eu tinha, sei lá, uns 5 trabalhos que era difícil pra caramba pra fazer. Essa semana também, que eu tô gravando esse vídeo aqui no final de semana. Ah, barulho chato. Próxima semana já é prova e vai ser férias já também. Então, e como eu sempre falo, é sempre difícil pra eu gravar vídeo aqui no canal, porque enfim, eu tenho que ter tempo, né? E vontade. E eu também, o vídeo eu tô reeditando ele de novo, ele vai sair, tá esperando, vai sair. Mas eu tô gravando esse vídeo aqui. Esse vídeo, ele provavelmente nunca iria sair se não fosse por um caso de um trabalho da minha escola, que foi um trabalho que o meu professor de espanhol sugeriu pra gente. No caso, ele passou pra gente que era pra gente fazer uma história em quadrinho de qualquer tema, só que em espanhol. E eu fiz. E eu vou ler ela nesse vídeo aqui. É uma história em quadrinho, uma cartolina, tanto que ela tá até aqui desamassando, porque, né, fica embolado, então meio que amassou. Mas eu já até postei ela na comunidade, acho que no Instagram do canal. Por sinal, sigam o Instagram do canal, porque quero bater a meta de 100 seguidores lá, porque lá eu vou postar bastante coisa, então sigam lá pra vocês ficarem ligados. E não é tanto que nesse tempo que eu não tô postando vídeo, eu postei alguns desenhozinhos lá, enfim, desenhozinhos, né? Mas bem, de novo, me perdoem por ficar esse tempo sem vídeo. Tô prometendo que vou gravar direto. Tanto que no início do ano, cara, eu falei, mano, eu sei que eu vou ficar bastante tempo sem vídeo, então eu postei 4 ou 5 vídeos assim, reto. Eu lembro que foi 4 lendo HQs antigas e um que foi refazendo a capa da HQ de Keep Red, o Poder de Black. Enfim, eu tô falando demais, então vamos logo pro vídeo, porque eu acho que... Só dando um contexto geral, essa HQ é um trabalho de espanhol, então ela vai estar em espanhol, só que eu vou traduzir ela lendo aqui pra vocês. E eu vou tentar dar atmosfera mais nesse vídeo. Vou tentar tirar esse som de fundo que vocês estão ouvindo, porque no lugar que eu moro não tem calçamento na frente, é barro, pissarra. Então meio que estão fazendo isso aí pra botar calçamento. Eu acho que é calçamento. Não, eu não sei. Ai ai. Paz, silêncio, sem preocupações. Meu Deus do céu. Sim, vai ter paz. Até essa coisa que tá fazendo barulho no meio da mata aparecer. Quer se aparecer, é? Real. É como se tivesse alguma coisa no ar. É tipo. É tipo como se a floresta estivesse viva. É sério, mano. Tá falando sério, mano? Tá brincando não, mano? Oh, foi mal. Eu acendi sem querer. Ah, tá de sacanagem, o cara tá fumando no meio da floresta. Aí, a gente não veio aqui pra procurar por essa trilha desaparecida? Ou foi pra sentir cheiro de fumaça? Aí, cala a boca, Lu. É, e eu acabo de encontrar ela. Eita, caralho, meu Deus. Ô, louco, mané. Essa não é aquela da lenda? Oxe, o que tá acontecendo ali, velho? Socorro! Lucas! Não, que tá acontecendo? Não pode ser, não. Bem, rapaziada, foi esse o quadrinho. Dando um contexto geral aqui.
A história, como eu falei, é sobre esses 5 personagens que eu mesmo criei. Assim, eu vou falar o contexto geral do trabalho. O trabalho era pra gente criar personagens e fazer uma história. O início era pra ser uma história de luta. Tanto que eu vou deixar os rascunhos na tela de alguns personagens que a gente ia colocar. Que no caso era eu e mais 3 outros amigos meus num grupo, enfim. Aí eu assumi a responsabilidade. Falei, mano, eu faço isso aqui, ó. Vai fazer o quê? 7 anos que que eu faço isso aqui, quadrinho, tá ligado? Então, deixa na mão. É 7 anos, é. 2019, 2020. É 7 anos que eu faço isso aqui, então deixa comigo. Aí eu, no meio da ideia, eu mudei. Não, mano. E se eu fizer um HQ de terror? Eu sempre tive essa vontade de fazer uma história de terror. Tanto que eu tenho alguns projetos ali, tanto que o mais antigo deles é uma história chamada Caçadores de Lenda, que eu acho que eu nunca mostrei pra vocês, tanto que eu tenho um roteiro dessa HQ, só que é um roteiro antigo. Eu não sei se ele é de 2021 pra 2023, tá ligado? Juntando 2022 ali. Eu não sei. Tanto que ele nem tá continuado, mas tem uma história ali, tem uma base. E não foi meu único projeto de tentar criar uma história de terror. Eu, há muitos anos atrás mesmo, acho que lá pra pique de 2019 também, ou 2020, não sei, eu criei personagens originais que eu ia utilizar nas minhas histórias de terror. Tanto que o nome da minha primeira história de terror, assim, que ia ser a principal, o nome era Halloween Assustador. Tanto que eu não lembro ao certo se eu ainda tenho, mas eu lembro que eu tinha feito uma listinha, ou era um roteiro, enfim, não, acho que a listinha ainda tenho, mas era uma listinha com o nome dos personagens dessa história. E eu tenho esses personagens desenhados, tanto que eles são protagonistas de uma mini HQ que eu tava fazendo há bastante tempo atrás, que era baseado num sonho meu, que eu já falei aqui, que o nome dela é Morte Morron. Eu não sei de onde veio esse nome, mas cara, o contexto desse sonho, aqui eu já tô falando de outra coisa, tá? Já é outra HQ ali. Mas são os mesmos personagens, no caso, são os mesmos personagens, porque tem o mesmo nome e tem a mesma aparência dos de Halloween Assustador. É como se fosse um universo inteiro de histórias de terror que ia se passar basicamente na minha cidade que eu moro, ia ter lugares da minha cidade, enfim. Eu tô pensando nisso, eu quero muito botar esse projeto em ação, principalmente com esse meu trabalho aqui que eu fiz. Enfim, vamos continuar. E essa HQ, que é Morte Morron, é baseada em um sonho que eu tive, nossa, mano, anos atrás. Tipo, eu não sei, alguns anos atrás eu também relembrei esse sonho, tipo, caraca, eu não lembrava desse sonho, foi tipo assim, um déjà vu, tá ligado? Eu me lembrei de um sonho antigo, que era antigo meu pra caramba, que enfim, vai ter a história, eu vou continuar essa HQ, porque é uma coisa que eu quero fazer. Eu gosto muito dessa parada de terror. Por mais que eu seja um cagão, eu vejo vídeo de terror e eu fico com medo, aí eu paro de ver o vídeo de terror. Não paro, mas eu vejo ali, mas eu fico com medo depois. Mas uma parada que eu sempre quis fazer, que era fazer histórias de terror. Tanto que essa daqui justamente, vou, na edição, eu vou tentar transparecer um sentimento, assim, tipo, de terror mesmo, tá ligado? Tanto na música, tanto nos efeitos, enfim. Porque o vídeo bruto, se vocês forem analisar o vídeo bruto mesmo, o vídeo bruto deu lendo isso aqui, só essa cartolina gigantesca que tem de quadrinho, deu 2 minutos. Eu não sei quanto tempo vai ter a edição desse vídeo, porque eu quero realmente deixar uma parada legal. Mas, enfim, é só mesmo pra falar isso, que eu sempre gostei, eu sempre tive essa ideia de querer fazer histórias de terror, eu sempre gostei de histórias de terror, então podem esperar, não só, né, desses personagens que eu falei, que no caso são os personagens de Halloween Assustador, que são os mesmos dessa HQ de Morte Morron, enfim, que são os personagens ali, que eu vou deixar aqui umas imagens deles. Eu pretendo, assim, fazer muitos projetos com esses carinhas, e também com essa minha outra história de Caçadores de Lenda, que seria basicamente eu e amigos meus da vida real em um universo que eu ia criar com monstros e criaturas, e nossa, uma parada muito louca. E, de novo, perdão por ficar esse tempo sem postar vídeo. Não vou parar, principalmente não vou parar com as HQs de Equipe Hedgehog, tanto que tá pra sair a Equipe Hedgehog, a chegada remake, finalmente depois de uns 3, 4 meses que eu tava fazendo ela, porque, enfim, como eu falei, desanima no meio do caminho, muita coisa pra fazer, eu acabo não querendo fazer o quadrinho, mas agora ele tá em fase de contorno, né, de fazer os detalhes finais. Faltam umas 8 páginas, faltam umas 8 páginas pra eu terminar de dar os retoques, e logo depois dele vai vir Equipe Hedgehog, o Poder de Black, como é que é o nome? Como é que é o nome? A Emboscada, eu me lembrei do nome do nada. Mas enfim, vai sair, porque como eu falei nesse meu vídeo aqui que tá aparecendo no canto, eu decidi a ordem das próximas histórias. Eu ia basicamente pegar as que
que eu tava querendo fazer há mais tempo pra deixar as que eu ia começar pra depois e terminar logo as que eu já tinha começado há bastante tempo. Então, a saga Poder de Black eu vou tentar encerrar e logo depois eu vou encerrar a saga de Sonic Power e depois eu vou trazer os outros quadrinhos em geral aqui pro canal, tanto a continuação da história de Equipe Hedgehog no crossover com o Gato, Equipe Hedgehog a junção, outras HQs de Equipe Hedgehog, não só Equipe Hedgehog, tanto com esses meus projetos aqui de HQ de terror que eu falei pra vocês, não só HQ de terror também, mas HQ envolvendo personagens humanos, personagens, tipo, humanos, enfim, tem meu projeto do mangá também que, não vamos focar nele agora, tem muita coisa ainda pra acontecer. Eu sei que já estamos no meio do ano e eu postei muito pouca coisa. É difícil realmente. Eu queria ter. Eu tenho muita ideia de vídeo pra trazer pra vocês, só que eu tenho que pôr elas em prática, logicamente. Então, eu já pensei, mano, sei lá, pegar HQ, não HQ antiga minha, pegar, sei lá, umas tirinhas que eu fazia aqui que eu fazia, tipo, por fazer mesmo, trazer aqui pro canal com a dublagem mais porca do mundo, mais pra trazer um conteúdo a mais pra vocês, de coisas que eu nunca mostrei. Enfim, se vocês topam, eu vou tentar fazer uma postagem, um story no Instagram, ou uma postagem aqui na comunidade, enfim, falando mais um pouquinho sobre essa parte de trazer algumas coisas que eu não trouxe ainda, como alguns desenhos em si, projetos de histórias minhas, projetos de personagens, projeto de mais o que eu tava falando em geral? Enfim, esses meus projetos, enfim, espero que vocês gostem. É isso. Valeu. Só mais uma coisa. Eu não falei no vídeo inteiro, mas a ideia do nome Quinto Eco veio porque na última parte da história vocês podem perceber que tem aquele barulhozinho de crack, né? Que é o carinha lá, né? Morrendo. Aí esse som repete 5 vezes, então é como se fosse um eco. 5 vezes, quinto eco. Enfim, acho que deu pra entender. Valeu.